21. Mulher crime. Na primeira parte dessa réplica, ele brevemente descarta o culto cerimonial que fora designado sob a lei, pois quando diz que a hora chegou, quando não haverá lugar peculiar e fixo para o culto, ele tem em mente que o que Moisés legislou foi só por algum tempo e que o tempo estava chegando quando o muro de separação, Efésios 2:4, seria derrubado. E assim ele estende o culto divino muito além de seus estreitos limites de outrora, para que os samaritanos viessem a ser participantes dele. A hora vem, ele usa o tempo presente e em vez do futuro, mas o significado é que a renovação da lei já está chegando em seu relacionamento com o templo, o sacerdócio e outras cerimônias externas. Ao chamar Deus de Pai, ele parece indiretamente contrastá-lo com os pais a quem a mulher faz menção e comunicar esta instrução de que Deus será o Pai comum de todos, de modo que ele será geralmente adorado sem distinção de lugares ou de nações. 4, 22 e 26. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação procede dos judeus. Mas a hora vem e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca tais para adorá-lo. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias virá, o qual se chama Cristo. Portanto, quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou quem fala contigo. Ele agora explica mais amplamente o que só em termos breves relanceara sobre a abolição da lei. Porém, divide a substância de seu discurso em duas partes. Na primeira, ele acusa de superstição e erro a forma de culto divino que fora usada pelos samaritanos, porém testifica que a forma genuína e legítima era aquela observada pelos judeus. E ele aponta a causa da diferença, a saber, os judeus obtiveram a certeza quanto a seu culto com base na palavra de Deus, enquanto os samaritanos não tinham recebido nada definido da boca de Deus. Na segunda parte, ele declara que as cerimônias até então observadas pelos judeus logo expirariam. 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Eis uma sentença digna de ser remorada e nos ensina que não devemos tentar qualquer coisa em matéria de religião temerariamente ou a revelia, porque a menos que haja conhecimento não é a Deus que cultuamos, mas a um fantasma ou ídolo. Todas as boas intenções, como são chamadas, são fulminadas por esta sentença como por um raio, pois dela aprendemos que os homens nada podem fazer senão errar quando se deixam guiar por sua própria opinião sem a palavra ou mandamento de Deus, pois Cristo, defendendo a pessoa e causa de sua nação, mostra que os judeus são amplamente diferentes dos samaritanos. E por quê? Porque a salvação procede dos judeus. Com estas palavras ele tem em mente que eles possuem a superioridade neste aspecto, que Deus fizera com eles um pacto de salvação eterna. Alguns o restringem a Cristo, que era descendente dos judeus e procede, visto que todas as promessas de Deus foram confirmadas e ratificadas nele. 2 Coríntios 1:20. Não há salvação senão nele, mas não pode haver dúvida de que Cristo dá preferência aos judeus sobre esta base, que eles não cultuam alguma deidade desconhecida, mas exclusivamente a Deus que se lhes revelou e por quem foram adotados como seu povo. Pela palavra salvação, devemos entender aquela manifestação salvífica que lhes fora feita concernente à doutrina celestial, mas porque ele diz que ela procedia dos judeus, quando na verdade ela fora depositada com eles, para que somente eles pudessem desfrutá-la. Em minha opinião, ele faz alusão ao que fora pregado pelos profetas, que a lei procederia em Sião, Isaías 2:3, Malaquias 4:2, pois foram separados por algum tempo do restante das nações sob a expressa condição de que um puro conhecimento de Deus irradiasse deles para o mundo inteiro. Equivale a isto que Deus não é adorado apropriadamente senão mediante a certeza da fé, a qual não pode ser produzida
de qualquer outra maneira senão pela palavra de Deus. Daí segue-se que todos quantos abandonaram a palavra caem em idolatria, pois Cristo testifica plenamente que um ídolo ou uma imaginação de seu próprio cérebro substitui a Deus quando os homens são ignorados ao verdadeiro Deus. Ele acusa ainda de ignorância todos aqueles a quem Deus não se revelou, pois logo que somos privados da luz de sua palavra, as trevas e a cegueira reinam. É preciso observar que os judeus, quando traiçoeiramente renunciavam ao pacto da vida eterna que Deus fizera com seus pais, eram privados do tesouro que até aquele tempo haviam desfrutado, pois não tinham sido expulsos da igreja de Deus. Agora que negaram o filho, não tinham nada em comum com o pai, pois todo aquele que nega o filho não tem um pai. 1 João 2,23. O mesmo juízo se deve formar acerca de todos os que apostatam da fé pura do evangelho em prol de suas próprias invenções e tradições dos homens. Ainda que os que adoram a Deus segundo o seu próprio critério ou tradições humanas se lisonjeiem e se aplaudem em sua obstinação, esta única palavra, trovejando do céu, lança prostrados tantos quantos se imaginam divinos e santos. Vós adorais o que não conheceis. Segue-se disto que, se quisermos que nossa religião seja aprovada por Deus, ela tem de repousar no conhecimento obtido de sua palavra. 23. Mas agora vem a última sentença concernente à revogação do culto ou cerimônias prescritas pela lei. Ao dizer que a hora vem ou que virá, ele mostra que a ordem estabelecida por Moisés não será perpétua. Ao dizer que a hora já chegou, ele põe um fim às cerimônias, declara que o tempo de reforma mencionado pelo apóstolo, Hebreus 9:10, portanto já se cumpriu. No entanto, ele aprova o templo e sacerdócio e todas as cerimônias e a elas conectados até onde se relacionam com o passado. Uma vez mais, para mostrar que Deus não escolhe seu cultuado ou em Jerusalém ou no Monte Gerizim, ele toma um princípio mais elevado, a saber que o culto verdadeiro a ele devido consiste no Espírito, pois daqui se segue que em todos os lugares ele pode ser cultuado apropriadamente. Mas a primeira inquirição que se apresenta aqui é porque e em que caso é o culto divino chamado espiritual. Para entender isto, é preciso atentar que o contraste entre o espírito e os emblemas externos, bem como entre as sombras e a realidade. Lemos que o culto divino consiste no espírito, porque ele nada mais é do que a fé interior do coração que produz a oração e em seguida a pureza da consciência e da renúncia, para que possamos ser dedicados à obediência a Deus como santos sacrifícios. Daí surge outra pergunta: os pais não o adoraram espiritualmente sob a lei? Eis a minha resposta: visto que Deus é sempre imutável, ele não aprovou desde o princípio do mundo qualquer outro culto além daquele que é espiritual e que se harmoniza com sua própria natureza. Isso é sobejamente atestado pelo próprio Moisés, que declara em muitas passagens que a lei não tem outro objetivo senão que o povo se una a Deus com fé e uma consciência pura, mas declara-se ainda mais claramente pelos profetas quando atacam com severidade a hipocrisia do povo, porque pensavam que satisfaziam a Deus quando realizavam sacrifícios e faziam uma exibição externa. E é desnecessário citar aqui muitas provas que se encontram em toda parte, mas as passagens mais notáveis são as seguintes: Salmos 1, Isaías 1, 58, 66, Miqueias 5, Amós 7. Mas enquanto o culto divino sob a lei era espiritual, o mesmo estava envolvido por muitas cerimônias externas que se assemelhavam a algo carnal e terreno. Por esta razão, Paulo chama as cerimônias carne e os elementos desprezíveis do mundo, Gálatas 4:9. De igual modo, o autor da Epístola aos Hebreus diz que o santuário antigo com seus acessórios era terreno, Hebreus 9:1. Assim podemos com justiça dizer que o culto da lei era espiritual em sua substância, mas
Com respeito à sua forma, era algo terreno e carnal, pois a totalidade daquela economia, a realidade da qual agora se manifesta plenamente, consistia em sombras. Agora vemos que os judeus tinham em comum conosco e em que aspecto eles diferiam de nós. Em todas as eras, Deus quis ser cultuado pela fé, pela oração e pelas ações de graça, pureza de coração e inocência de vida. E em nenhuma época ele se deleitou em qualquer outro sacrifício sob a lei, porém havia várias adições, de modo que o Espírito e a verdade estavam ocultos sob formas e sombras, enquanto que agora que o véu do templo foi rasgado, Mateus 27:51, nada está oculto nem obscuro. Há deveras entre nós, nos dias atuais, alguns exercícios externos de piedade, os quais nossa debilidade faz necessário, mas tal é a moderação e sobriedade deles que não obscurecem a plena verdade de Cristo. Em suma, o que foi exibido aos pais sob figuras e sombras é agora publicamente exibido. Ora, no papado, esta distinção é não só confusa, mas totalmente subvertida, pois ali as sombras são não menos espessas do que outrora sob a religião judaica. Não se pode negar que Cristo aqui estabelece uma distinção óbvia entre nós e os judeus. Sejam quais forem os subterfúgios pelos quais os papistas tentam escapar, é evidente que diferimos dos pais em nada mais do que na forma externa, porque enquanto adoravam a Deus espiritualmente, eram obrigados a efetuar cerimônias que foram abolidas pela vinda de Cristo. Assim, todos quanto oprimem a igreja com uma excessiva multidão de cerimônias, fazem o que está em seu poder com o intuito de privar a igreja da presença de Cristo. Não me detenho para examinar as fúteis justificativas que alegam, ou seja, que muitas pessoas na atualidade têm tanta necessidade daqueles auxílios que os judeus tiveram nos tempos de outrora. É sempre nosso dever inquirir por qual ordem o Senhor quis que sua igreja fosse governada, pois unicamente Ele sabe plenamente o que nos é conveniente. Ora, é verdade que nada é mais divergente com a ordem designada por Deus do que a pompa grosseira e singularmente carnal que prevalece no papado. O espírito deveras estava oculto pelas sombras da lei, porém as máscaras do papado o desfiguram totalmente. Por isso não devemos fechar os olhos para corrupções tão grosseiras e deprimentes, sejam quais forem os argumentos que forem empregados por homens ingênuos ou por aqueles que não têm coragem suficiente para corrigir os vícios, que são questões duvidosas e devem ser mantidas como indiferentes. Certamente não se pode tolerar que a norma estabelecida por Cristo seja violada. Os verdadeiros adoradores, tudo indica que indiretamente Cristo reprova a obstinação de muitos, a qual foi mais tarde exibida, pois sabemos que obstinados e contenciosos foram judeus quando o evangelho se manifestou, pondo-se em defesa das cerimônias a que tanto se acostumaram. Esta afirmação, porém, tem um significado ainda mais extenso, pois sabendo que o mundo jamais seria inteiramente livre de superstições, ele assim separa os adoradores devotos e íntegros dos que eram falsos e hipócritas. Armados com este testemunho, não hesitamos em condenar os papistas em todas suas invenções e ousadamente desprezamos suas censuras, pois que razão temos para temer quando aprendemos que Deus se agrada deste culto puro e simples, o qual é desdenhado pelos papistas, visto que o mesmo não se achar assistido por um incômodo massa de cerimônias? E que utilidade lhes traz o fútil esplendor da carne quando Cristo declara que nelas o espírito é apagado? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade transparece claramente à luz do que já ficou expresso. Significa abandonar os emaranhamentos das antigas cerimônias e reter simplesmente o que é espiritual e no culto divino, pois a verdade do culto divino consiste no espírito e as cerimônias não passam de certo tipo de acessório. E aqui devemos uma vez mais observar que verdade não é comparada com falsidade, mas com adição externas das figuras da lei, de modo que, para usar uma expressão comum, ela é substância pura e simples do culto espiritual. 24. Deus é espírito. Esta é uma afirmação extraída da própria natureza de Deus. Visto os homens serem carne, não devemos sentir-nos surpresos se eles se deleitam tanto naquelas coisas que correspondem à sua própria disposição. Daí ocorrer que engendrem tantas coisas para o culto divino, as quais são tão cheias de esplendor visível, porém destituídas de solidez. Eles, porém, deviam, antes de tudo, considerar que as mesmas nada têm a ver com Deus, que não pode harmonizar-se com a carne, com o fogo, e não
pode harmonizar-se com água. Esta simples consideração, quando a inscrição se relaciona com o culto divino, deve ser suficiente para restringir a libertinagem de nossa mente, ou seja, que Deus está tão longe de ser como nós, que estas coisas que nos agradam tanto são objetos de sua repugnância e abominação. E se os hipócritas se deixaram cegar tanto por sua soberba, que não temem sujeitar a Deus a sua opinião, ou melhor, a seus desejos ilícitos, saibamos que esta modéstia não mantém o mais inferior lugar no verdadeiro culto divino, a saber, considerar com suspeita tudo quanto é agradável segundo a carne. Além disso, visto que não podemos alcançar as atitudes divinas, lembremos-nos de que devemos buscar em sua palavra a norma pela qual somos governados. Esta passagem é a miúde citada pelos pais contra os arianos para provar a divindade do Espírito Santo. Porém, é impróprio forçá-la para tal propósito, pois Cristo simplesmente declara aqui que seu pai é de uma natureza espiritual e por isso não se deixa mover por questões frívolas, como os homens pela leviandade e instabilidade de seu caráter costumam fazer. 25. O Messias está por vir. Embora a religião entre os samaritanos fosse corrompida e mesclada com muitos erros, não obstante alguns princípios extraídos da lei continuavam impressos em suas mentes, tais como aquele que se relacionava com o Messias. Ora, é provável que quando a mulher certificou à luz do discurso de Cristo que uma mudança mais extraordinária estava para acontecer na Igreja de Deus, sua mente instantaneamente recorreu à reminiscência de Cristo, e em quem ela esperava que todas as coisas fossem plenamente restauradas. Ao dizer que o Messias estava por vir, tudo indica que ela fala do tempo como já chegado e, de fato, é suficientemente evidente à luz de muitos argumentos que as mentes dos homens em toda parte se achavam despertas pela expectativa do Messias, o qual restauraria vida social que se achava miseravelmente conspurcada, ou melhor, que estava totalmente arruinada. Isso pelo menos está além de toda controvérsia, saber que a mulher prefere Cristo a Moisés e a todos os profetas no início no ofício docente, pois ela compreende três coisas em poucas palavras. Primeiro, que a doutrina da lei não era absolutamente perfeita e que nada além dos primeiros princípios foram dados nela, pois se ali não fosse feito algum progresso adicional, ela não teria dito: o Messias nos ensinará todas as coisas. Há um contraste implícito entre ele e os profetas, ou seja, seu ofício peculiar é conduzir seus discípulos ao alvo, enquanto os profetas só havia lhes dado as instruções mais elementares e, por assim dizer, os guiaram na trajetória. Segundo a mulher, declara que espera que esse Cristo seja o intérprete de seu pai e o mestre e instrutor de todos os santos. Por fim, ela expressa sua convicção de que não devemos desejar algo melhor ou mais perfeito do que sua doutrina, mas que, ao contrário, este é o mais profundo objeto da sabedoria, além do qual é ilícito ir. Desejo que aqueles que ora se vangloriam de ser as colunas da igreja cristã, pelo menos imitem esta pobre mulher, ficando satisfeita com a simples doutrina de Cristo, em vez de reivindicar não sei que poder de sua superintendência para ir após suas invenções. Pois de que fonte foi a rebelião do Papa a Maomé, coligada senão das ímpias adições por meio das quais imaginaram que trariam a doutrina do Evangelho a um estado de perfeição, como se ela tivera sido incompleta sem tais tolices. Mas quem quer que seja bem instruído na escola de Cristo, não solicitará outros instrutores e, na verdade, nem mesmo os receberá. 26. Eu sou quem fala contigo. Ao dar-se a conhecer aquela mulher de que ele é o Messias, inquestionavelmente se apresenta como seu mestre em aquiescência com a expectativa que ele nutria. Por isso, creio ser provável que ele continuasse ministrando instrução, mas
completa a fim de satisfazer sua sede. Ele tensionava dar tal prova de sua graça, no caso dessa pobre mulher, para que pudesse testificar a todos que ele jamais deixa de cumprir seu ofício quando desejamos tê-lo por nosso mestre. Portanto, não há risco de que ele venha a frustrar algum dos que ele descobre estarem dispostos a se tornar seus discípulos. Mas os que se recusam a se lhe submeter, como vemos fazer muitos homens soberbos e profanos, ou que esperam encontrar a lures sabedoria mais perfeita, como os maometanos e papistas, merecem ser assenhoreados por inumeráveis acorrentamentos e, por fim, ser imersos num abismo de erros. Repetindo por meio destas palavras, eu lhe falo contigo, sou o Messias, o Filho de Deus. Ele emprega o título Messias como um selo para ratificar a doutrina de seu evangelho, pois devemos lembrar que ele foi ungido pelo Pai e que é o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus repousou sobre ele para que pudesse trazer-nos a mensagem de salvação, como declara Isaías 61:1, 4, 27 e 34. E naquele ínterim, seus discípulos chegaram e admiraram que ele estivesse falando com a mulher, mas nenhum deles dizia: o que inquires? Ou por que falas com ela? Portanto, a mulher deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Não seria este o Cristo? Eles, portanto, deixaram a cidade e vieram ter com ele nesse ínterim. Nesse ínterim, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Ele, porém, lhes disse: Tenho um alimento para comer que não conheceis. Os discípulos, pois, disseram entre si: Teria alguém lhe trazido alguma coisa para comer? Disse-lhes Jesus: Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concretizar sua obra. 27. Seus discípulos chegaram e se admiraram. Para que os discípulos se admirassem, como relata o evangelista, tinham que ser motivados por uma de duas causas: ou que se sentissem ofendidos pela condição humilde da mulher, ou considerassem que os judeus eram contaminados por manter algum diálogo com os samaritanos. Ora, ainda que ambos estes sentimentos procedessem de uma devota reverência por seu mestre, todavia estão errados em maravilhar-se como sendo algo impróprio que ele se dignasse de conceder tão grande honra a uma mulher que era totalmente menosprezada. Pois porque não olharam antes para si mesmos, certamente não teriam encontrado menos razão para espanto, visto que não eram homens de nenhuma notabilidade e quase mesmo a escória do povo, sendo postos no mais elevado posto de honra. No entanto, é proveitoso observar o que o evangelista diz, que não se aventuravam a formular sequer uma pergunta, pois somos instruídos por seu exemplo que se alguma coisa nas obras ou palavras de Deus e de Cristo for desagradável aos nossos sentimentos, não devemos dar rédeas soltas aos nossos impulsos a ponto de ousadamente murmurarmos, mas devemos conservar um modesto silêncio até que aquilo que nos esteja oculto se revele do céu. O fundamento de tal modéstia está no temor de Deus e na reverência por Cristo. 28. Portanto, a mulher deixou o cântaro. Esta circunstância é relatada pelo evangelista para expressar o ardor do zelo da mulher, pois o ato de deixar seu cântaro e voltar à cidade é uma indicação de pressa, e esta é a natureza da fé que, quando nos tornamos participantes da vida eterna, desejamos levar outros participar dela conosco. Tampouco é possível que o conhecimento de Deus fique sepultado e inativo em nossos corações, sem se manifestar diante dos homens, pois é verdadeiro aquele dito: eu criei e por isso falarei. Salmo 116:10. A solicitude e prontidão da mulher não são tão mais dignas de atenção pelo fato de que o que ela acendeu neles foi apenas uma pequena fagulha de fé, pois ela tinha provado muito pouco de Cristo quando divulgou sua fama por toda a cidade. Naqueles que já fizeram um moderado progresso em sua escola, a indolência será extremamente desditosa. Ela, porém, poderia parecer ser merecedora do opróbrio por essa conta, ou seja, enquanto ainda é ignorante e instruída de forma muito elementar, ela vai além dos limites de sua fé.
Eis minha resposta: ela teria agido inconsideravelmente se houvera assumido o ofício de mestra, porém, quando nada mais deseja senão excitar seus concidadãos a ouvir a voz de Cristo, diríamos que ela esqueceu a si mesma ou fez mais do que tinha direito de fazer. Ela exerce meramente o ofício de trombeta ou de um sino a convidar outros a vir a Cristo. 29. Vede um homem, visto que ela aqui fala em termos de dúvida, poderia parecer não ter sido profundamente abalada pela autoridade de Cristo. Eis minha resposta: visto não ter sido qualificada a discursar sobre os mistérios tão profundos, ela diligenciou-se, segundo sua frágil capacidade, a levar seus concidadãos a permitirem deixar-se instruir por Cristo. Ela empregava um estimulante muito poderoso para despertá-los, quando ela bem sabia, por meio de um sinal que não era obscuro nem duvidoso, que ele era profeta, porque, uma vez que não podiam formar um juízo de sua doutrina, essa preparação inferior era-lhes útil e bem adaptada. Tendo, pois, descoberto que Cristo revelara à mulher coisas que estavam ocultas, inferiram disso que ele é um profeta de Deus. Uma vez certificados de tal fato, então começam a entender sua doutrina. A mulher, porém, vai além, pois ela os convida a inquirir se ele era ou não o Messias, sentindo-se satisfeita se pelo menos pudesse persuadi-los a buscarem de sua livre vontade o que ela já havia encontrado em Cristo, porque ela sabia que encontrariam mais do que ela prometera. Quem me disse todas as coisas que já fiz, porque ela mente, dizendo que Cristo lhe disse todas as coisas? Já demonstrei que Cristo não a reprovou por sequer um único exemplo de fornicação, senão que pôs diante dela, em poucas palavras, muitos pecados que ela cometera ao longo da vida, pois o evangelista não registrou minuciosamente cada sentença, mas declara em termos gerais que Cristo, com o fim de reprimir a loquacidade da mulher, denunciou sua vida pregressa e a atual. Contudo, vemos que a mulher acesa por santo zelo não se poupou, nem ainda sua reputação, para engrandecer o nome de Cristo, pois ela não teve escrúpulo algum de relatar passagens desditosas de sua vida. 32. Eu tenho uma comida para comer que não conheceis. É espantoso que, estando ele fatigado e faminto, ainda recuse a comer, pois se ele disse que agia assim com o propósito de instruir-nos, por meio de seu exemplo, a enfrentar fome, porque, pois, não agia sempre assim, mas ele tinha outro objetivo, além de dizer que devemos simplesmente rejeitar alimento, pois é preciso que atentemos bem para esta circunstância, a saber, que sua ansiedade sobre os presentes negócios a impelia de tal forma e absorvia toda a sua mente, que desprezar a comida não lhe causara inquietação. E contudo ele não diz que está tão solícito a obedecer às ordens de seu pai que não come nem bebe. Ele apenas ressalta o que deve fazer primeiro e o que deve fazer depois, e assim ele mostra com seu exemplo que o reino de Deus deve ter a preferência a todos os confortos do corpo. Talvez alguém diga que comer e beber não passam de vocações que subtraem alguma porção de nosso tempo que poderia ser mais bem empregada. Reconheço ser isso verdadeiro, mas como o Senhor bondosamente nos permite cuidar de nosso corpo até onde requer a necessidade, aquele que se esforça por nutrir seu corpo com sobriedade e moderação não deixa de dar aquela preferência que deve dar à obediência a Deus. Mas devemos também tomar cuidado para não nos apegar-nos demasiadamente a nossas horas fixas, ao ponto de privar-nos da alimentação quando Deus nos cede alguma oportunidade e, por assim dizer, fixa a hora para isso. Cristo, tendo então em suas mãos uma oportunidade que poderia escoar-se, recebe-a de braços abertos e agarra com firmeza quando o presente dever imposto a ele pelo Pai se apodera dele de tal forma que se vê impelido a afastar qualquer outra coisa, inclusive o alimento. E de fato teria sido sem razão que, quando a mulher deixou seu cântaro e correu a chamar o povo, Cristo deve revelar
menos zelo. Em suma, se prepusermos como nosso objetivo não perder as causas da vida por conta da própria vida, não nos será difícil preservar o próprio meio, pois aquele que colocar diante de si como alvo da vida servir ao Senhor, do que não estamos em liberdade de descartar, inclusive com o risco imediato de enfrentar a morte, certamente reputamos como sendo de mais valor do que comer e beber. A metáfora de comer e beber se torna ainda mais graciosa nesta ocasião, a qual foi oportunamente delineada para o presente discurso. 34. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sua intenção é não só dizer que tem a vontade do Pai na mais elevada estima, mas que não há nada em que ele tenha maior deleite, ou em que empregue o maior cuidado ou cumpra com maior solicitude. Como Davi, para engrandecer a lei de Deus, não só diz que ela é do mais elevado valor, mas que é a mais doce que o mel. Salmos 19:10. Portanto, se temos de seguir a Cristo, é propósito não só que devotemos diligentemente o serviço de Deus, mas que sejamos tão felizes em obedecer às suas exigências que o labor não será de modo algum opressivo ou desagradável. Para que eu concretize sua obra. Ao acrescentar estas palavras, Cristo explica plenamente qual é a vontade do Pai, a qual ele se devota, ou seja, cumprir a comissão que lhe fora dada. Assim, cada pessoa deve considerar sua própria vocação, para que não considere como feito para Deus o que precipitadamente empreendeu, movida por sua própria sugestão. Sabe-se muito bem qual foi o ofício de Cristo. Consistia em adiantar o reino de Deus, restaurar a vida às almas perdidas, difundir a luz do Evangelho e, em suma, trazer salvação ao mundo. A excelência dessas coisas o levou, quando fatigado e faminto, a esquecer de comer e de beber. Todavia, não derivamos disto uma consolação comum quando aprendemos que Cristo viveu tão ansioso no tocante à salvação dos homens, que se deleitou profundamente em concretizá-la, pois não podemos ter dúvida de que ele agora é afetado por sentimentos semelhantes ao nosso respeito. 4:35 ao 38. Vós não dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, erguei vossos olhos e olhai para os campos, porque já se acham brancos para a ceifa, e aquele que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe se regozijem juntos, porque nisto é verdadeiro o dito, que um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes em seu trabalho. 35. Vós não dizeis? Ele dá seguimento à afirmação precedente, pois havendo dito que nada lhe era mais preciso do que concretizar a obra do Pai, ele agora mostra quão madura ela está para a execução. Assim age fazendo uma comparação com a ceifa. Quando a espiga está madura, a ceifa não suporta delonga, pois do contrário o grão cairia ao chão e se perderia. Da mesma forma, a espiga espiritual, já estando madura, ele declara que não deve haver delonga, porque a delonga é prejudicial. Vemos a que propósito ele emprega a comparação, visa a explicar a razão porque ele se apressa a concretizar sua obra. Por esta expressão, vós não dizeis, ele tensionava ressaltar diretamente quão mais atentas as mentes humanas estão para as coisas terrenas do que para as celestiais, pois ardem com tão intenso desejo pela colheita que minuciosamente computam meses e dias. Porém, é surpreendente como são morosos e indolentes em ajuntar o trigo celestial, e a experiência diária prova que tal perversidade não só nos é natural, mas dificilmente a mesma pode ser rasgada de nossos corações, pois enquanto todos provêem para a vida terrena por um longo período, quão indolentes somos nós em pensar nas coisas celestiais. Assim Cristo diz em outra ocasião: hipócritas, discernis o aspecto do céu e que tipo de dia será amanhã, porém não reconheceis o tempo da minha visitação. Mateus 16:3.
36. Aquele que colhe recebe o galardão. Quão diligentemente devemos devotar-nos à obra de Deus? Ele prova, fazendo uso do outro argumento, a saber, que um maior e mais excelente galardão está reservado para nosso labor, pois ele promete que haverá fruto e fruto incorruptível e imperecível. O que ele acrescenta sobre o fruto pode ser explicado de duas maneiras. Ou ele é um anúncio do galardão, e sobre uma suposição ele diria a mesma coisa duas vezes, as palavras diferentes, ou ele aplaude os labores daqueles que enriquecem o reino de Deus, como depois o veremos reiterar. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e para que vosso fruto permaneça. João 15,16. E certamente ambas as considerações devem encorajar grandemente os ministros da palavra, para que jamais se verguem sob o peso do labor quando ouvirem que uma coroa de glória está preparada para eles no céu, e saibam que o fruto de sua colheita não só será precioso aos olhos de Deus, mas também será eterno. É com este propósito que a Escritura por toda parte faz menção do galardão, e não com o propósito de levar-nos a julgá-lo como sendo mérito das obras, pois qual de nós, se chegarmos a um cômputo, não será achado mais digno de ser punido por indolência do que sendo galardoado por diligência? Para os melhores trabalhadores nada mais será deixado, além de aproximar-se de Deus com toda a humildade e a implorar-lhe perdão. O Senhor, porém, que age em nosso favor com a bondade de um pai, com o fim de corrigir nossa indolência e encorajar-nos a fim de não desmaiarmos, se digna conceder-nos um galardão imerecido. Isso vem de subverter a justificação pela fé, ao contrário, a confirma. Pois, em primeiro lugar, como é possível que Deus ache em nós algo que mereça galardão, senão que Ele nolo concede por meio do seu Espírito? Ora, sabemos que o Espírito é o penhor ou a garantia da adoção, Efésios 1,14. Em segundo lugar, como é possível que Deus confira tão grande honra e obras imperfeitas a pecaminosas, senão porque, depois de haver, por sua livre graça, nos reconciliado consigo, aceitando nossas obras sem qualquer consideração meritória, não imputando os pecados que os escravizavam? O equivalente desta passagem é que labor que os apóstolos aplicam ao ensino não deve ser-lhes considerado duro e desagradável, porquanto sabem muito bem que o mesmo é tão útil e tão vantajoso a Cristo quanto à Igreja, para que assim o que semeia como o que colhe se regozijam juntos. Através dessas palavras, Cristo mostra que o fruto que os apóstolos derivarão dos labores de outros não pode propiciar motivo de queixa a ninguém. E esta afirmação adicional merece observação, pois se no mundo os gemidos dos que se queixam de que o fruto de seu labor foi transferido a outro não impedem que o novo possuidor de alegremente colher o que outro semeou, quando mais alegres devem ser os ceifeiros, deve ser quando há consentimento mútuo e alegria e consagração mútuas. Mas para que esta passagem seja apropriadamente entendida, devemos compreender o contraste entre semeadura e colheita. A semeadura era a doutrina da lei e dos profetas, pois naquele tempo a semente lançada no solo permanecia, por assim dizer, na pá, mas a doutrina do Evangelho, a qual conduz homens à maturidade própria, é por essa conta, com razão, comparada à colheita, pois a lei estava muito longe daquela perfeição que por fim nos foi exibida em Cristo. Com o mesmo propósito é a notória comparação entre infância e virilidade que Paulo emprega ao dizer que o herdeiro, enquanto é criança, não difere de um servo, embora seja dono de tudo, porém está sujeito a tutores, governadores, até o tempo designado pelo Pai, Gálatas 4:1. Em suma, visto que a vinda de Cristo trouxe consigo a presente salvação, não precisamos maravilhar-nos se o Evangelho, por meio do qual a porta do reino do céu é aberta, é denominado ceifa em relação à doutrina dos profetas. E, no entanto, não se forma alguma inconsistente com a afirmação, o fato de que
o que fato de que os pais sob a lei eram ajuntados no celeiro de Deus. Esta comparação, porém, deve referir-se ao método de ensino, pois como a infância da igreja durou até o fim da lei, mas tão logo o evangelho passou a ser pregado, ela imediatamente alcançou a maioridade, de modo que o tempo da salvação começou a sazonar, cuja semeadura só foi realizada pelos profetas. Mas visto que Cristo proferiu este discurso em Samaria, parece estender a semeadura mais amplamente do que em relação à lei e aos profetas. E há quem interpreta estas palavras como que se aplicando igualmente aos judeus e aos gentios. Aliás, reconheço que alguns grãos de piedade sempre foram espalhados por todo o mundo e que não pode haver dúvida de que, se nos permitir a expressão, Deus semeou pelas mãos de filósofos e escritores profanos os excelentes sentimentos que serão encontrados em seus escritos, mas como tal semente era degenerada em sua própria raiz, e como a espiga que dela germinou, ainda que não boa nem natural, foi sufocada por uma enorme massa de erros, e sem razão supor que uma corrupção tão destrutiva possa ser comparada a uma semeadura. Além disso, o que aqui lemos sobre a unificação da alegria não pode de forma alguma aplicar-se aos filósofos nem a alguma pessoa dessa classe. Todavia, a dificuldade não está ainda resolvida, pois Cristo faz referência especial aos samaritanos. Eis minha resposta: ainda que tudo entre eles estivesse infectado por corrupções, contudo havia alguma semente velada de piedade, pois de onde provém que tão logo ouviam uma palavra acerca de Cristo, saíam com tanta avidez após ele, senão porque aprenderam da lei dos profetas que o Redentor viria? A Judéia era de fato o campo peculiar do Senhor, o qual ele cultivava através dos profetas. Mas visto que alguma pequena porção de semente fora levada para Samaria, não é sem razão que Cristo diz que também ali ela atingiu a maturidade. Se alguém objetar dizendo que os apóstolos foram escolhidos para publicar o evangelho por todo o mundo, a resposta é fácil, a saber que Cristo falou de uma maneira adequada ao tempo, com esta exceção que, por causa da expectativa do fruto que já estava quase maduro, ele realça nos samaritanos a semente da doutrina profética, ainda que mesclada e comprometida com muitas ervas daninhas ou corrupções. 37. Pois nisto o dito é verdadeiro. Este era um provérbio popular